Olá, meninas! Esse é o terceiro episódio do podcast Mães na Prática, um podcast de mães para mães. Aqui não existe mãe perfeita, aqui o que existe é a mãe possível, a mãe que aprende todos os dias, que erra, acerta e segue em frente. Hoje nós estamos aqui com a Marina é psicóloga, e nós vamos conversar sobre o pós-parto, né? Sobre o blues puerperal, uma coisa que vocês mandaram tanto pra gente. E a primeira pergunta, né, que eu gostaria de fazer para a Marina, eu gostaria que ela explicasse para você que está em casa o que que é o puerpério, o baby blues, né, a depressão pós-parto, qual a diferença desses conceitos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, gente, pelo convite, por poder participar desse projeto maravilhoso de você. E aproveita e conta um pouquinho sobre você, né? Quem é você? A gente está muito feliz de receber. Exatamente. Eu sou psicóloga perinatal, sou psicóloga clínica há 12 anos. E perinatal há um tempinho bom também. Mas eu sou mãe de uma menininha de 1 ano e 10 meses e também estou aqui vivendo a maternidade real, né? A maternidade possível. Eu acho que esse tema é um tema muito importante, né? O puerpério, a depressão, o baby blues, porque quando você está fazendo seu enxoval, quando você descobre a gestação, você nunca pensa que vai ter essa parte desafiadora. Tá Com todo mundo assim, certeza. né? Imaginando o mundo ideal, a vida perfeita com o bebê e tudo. É uma grande felicidade, né? Ter um bebê em casa. Mas existem essas questões hormonais, né? Esses momentos assim que podem acontecer e que a gente precisa também saber, né? Que eles são reais e que a gente pode passar por isso. Marina, eu costumo muito falar com as pacientes do enxoval emocional. Vocês já viram Sim. falar isso lá na minha página, Sim. no Instagram? A gente faz o enxoval físico e esquece do emocional, né? Então hoje você vai ajudar a gente, né, nessa questão, pra gente se preparar, quem aí tá querendo engravidar, ou quem tá na gestação, quem tá no pós-parto, para se preparar para esse enxoval emocional, né? Sim, é importantíssimo, Rafa. Eu acho que se preparar emocionalmente para uma mudança de vida, né? Assim, você tem que ter muita consciência de tudo aquilo que vai acontecer dali para frente, né? Eu acho que o enxoval emocional é essencial antes do enxoval fim, né? Porque o bebê precisa. Não, exatamente, eu falo sempre, Mariana, eu falo assim, que o bebê não vai precisar, gente, do carrinho mais caro, do quarto mais decorado, mas sim de um lar com amor, com respeito, né, de pais e mães conectados e realmente presentes ali, né, para que tudo flua, porque são muitas mudanças, né? Se a mãe e o pai não estiver bem, não tem como eles cuidarem do bebê. Mais importante do que o carrinho, do que o berço, do que o quarto dos sonhos, né? Maravilhoso. É a mãe, principalmente a mãe neste primeiro momento de vida, bem emocionalmente, né? Eu acho que para o bebê faz toda a diferença. Vai precisar do quarto, né? Da roupinha, de tudo isso, mas a parte emocional da família, de quem vai cuidar dessa criança, quem Sim. vai ensinar essa criança a viver no mundo, é mais importante. Então, a pergunta, Bruna, do baby blues e da depressão pós-parto, eu acho que a gente pode começar explicando assim. Todas nós tivemos o puerpério, né? Sim. O que é o baby blues? É uma tristeza puerperal, também conhecida assim. São aquelas 2 primeiras semanas pós-parto que vem uma tristeza que a gente não sabe explicar. Não sei vocês passaram por isso, né? Sim. Mas todo mundo passa por isso? 80% das mulheres passam pelo baby blues. 80% relata. Não necessariamente todos vão passar, né? Mas 80%. É um número bem expressivo, né? Vocês, mas eu tive essa tristeza. Nossa, eu tive todas. É aquela montanha russa, né? Que tem hora que você tá feliz demais e tem hora que você tá muito triste e que você não consegue entender o porquê. Não, né? é verdade. Você tá com um bebê saudável, tá tudo dando certo, você tem uma família, tá tudo muito bom ali. Isso a gente falando quando tudo segue O curso segue. natural, né? Assim, agora, a questão de hospitalização, né? De Sim. bebê prematuro, qualquer dificuldade ali que pode potencializar ainda esse sentimento. A gente tem que né? lembrar das mães do neonatal, né? Sim. Do que tem Muito, neonatal. gente. Depois a gente pode trazer um podcast só disso, né? Sim. Como que essas mães lidam com isso, né? Com a surpresa de todo dia, o medo de perder seu bebê também. Então a gente pode depois, futuramente, né, Mariana, fazer isso E também. eu falo que nesse pós-parto, assim, é uma dualidade muito grande, né? Assim, meu bebê chegou, era pra eu estar feliz, por que eu tô triste? E aí a culpa vem. Sim. Porque aí você fala assim, gente, mas era tudo que eu queria. Eu planejei esse filho, eu planejei tudo. E aí
tô aqui destruída, tô aqui chorando. Por que que tá, né? Por que que acontece isso? Conta aí, O Mariana. que acontece? No baby blues, né? O que é essa mudança radical, essa montanha-russa de emoção. Um dia eu tô muito bem, um dia eu tô muito triste e eu tô aqui curtindo meu bebê e vem um choro, mas um choro que ninguém consegue explicar, né? Vamos pensar no corpo. A gente vai gestar um bebê por 9 meses e é uma transformação enorme na vida da mulher. Quando o bebê nasce, não tem como o corpo voltar de uma vez para o seu estado natural ali, né? E aí é uma bomba de hormônio que sai na gestação e que o corpo começa também, né, a se readaptar e tudo. Por isso vem essa oscilação emocional. Baby blues, essa tristeza puerperal, quando ela vai até 2 primeiras semanas de vida do bebê, é natural, não é uma doença, né? Não é alguma coisa grave, é natural, acontece e passa, né? O que vai diferenciar da depressão pós-parto, que também tem um número importante, assim, quando a gente vai colocar, né, isso em pesquisas e tudo, no mundo, 1 a cada 7 mulheres tem depressão pós-parto, e quando a gente traz essa realidade para o Brasil, esse número é ainda maior, porque é 1 a cada 4 mulheres Nossa, é dentro da região. muito Mas você acha expressivo. que a falta de rede de apoio, talvez, influencia para essa mulher ter essa depressão pós-parto? E quando que, se ela tiver ou não tiver, né? O que ela pode fazer ali para procurar ajuda? E quem está do lado dela, o que pode fazer também para alertar se aquela tristeza tá a mais, né? E o que eles podem fazer? Com certeza, a falta de rede de apoio, a falta de ajuda, de compreensão, potencializa, né, os sintomas da depressão pós-parto. A gente não tem uma causa única, né? Tem vários Assim, fatores de risco. vários fatores de risco, né? E a gente precisa olhar como um todo, né? Às vezes, o estado emocional dessa mulher antes de ter esse bebê pode ter ali alguma predisposição para qualquer questão, uma ansiedade, né? Assim, uma sobrecarga no trabalho, está passando por um burnout e aí você engravida, por exemplo, né? Muitas outras questões, assim, como foi essa gestação, se ela foi planejada, se não foi, se foi desejada, se não foi. Porque a forma que você vai viver a sua gestação também vai refletir em como será seu puerpério. A gente, muitas pacientes que fazem o enxoval emocional, né, que fazem esse pré-natal psicológico, identificam ali sintomas que sinalizam para a gente um possível puerpério complicado, mais difícil, com algum risco emocional. E aí a gente consegue tratar isso na gestação e já começar a acompanhar para minimizar, né? E aí, Marina, eu falo a importância do autoconhecimento, né? Sim, eu ia falar isso agora. É, exatamente isso. Porque quando a gente se conhece, a gente vê que tem alguma coisa que não tá bem. E aí, sim, buscar ajuda. Porque eu falo que buscar ajuda é um sinal de força, não de fraqueza, Com certeza. né? Mas ainda existe esse tabu, né? Muito. Muitas pessoas, quando você fala assim, nossa, eu tenho que procurar uma terapia, um psiquiatra, um psicólogo, mas eu não preciso disso, né? Eu já ouvi muito de pacientes, de familiares, o psicólogo é Deus. Gente, o profissional tá ali para te ajudar. Marina, eu acho que agora a gente pode contar para o pessoal que está em casa quais são os sinais de alarme, né? Assim, o que tem que acender uma luz vermelha de que está na hora de procurar um profissional? Isso é muito importante. Eu acho que é importante para a mulher, né, para a puérpera, para a gestante e principalmente para a rede de apoio, para as pessoas que estão junto neste momento. Por quê? Muitas vezes não vai ser a mulher que vai perceber esses sinais, né? Vai ser o marido ou a esposa, quem estiver acompanhando ali, né? Quem está vivendo esse momento novo. Quais são os sinais assim mais importantes? Uma tristeza que não passa, sabe? Um choro que vem do nada, uma sensação de não conseguir cuidar daquele bebê, de não se achar suficiente, né? Às vezes o contrário também acontece e isso não é muito dito, né? Quem quer cuidar do bebê e acha que ninguém mais vai conseguir fazer aquilo direito, que o bebê só vai estar seguro se for ela. eu cuidar, né? Outra pessoa não vai poder fazer isso. O medo demais, excessivo de perder o bebê ou de acontecer alguma coisa. Pensamentos intrusivos, muitas vezes, né? Assim, já ouvi diversos relatos da mulher no momento de olhar para uma escada e falar: meu Deus, se eu jogar meu bebê daqui de cima, isso é um sinal, assim, de que precisa de um cuidado enorme, tem alguma coisa errada acontecendo, né? E muitas vezes a mulher pensa isso, consegue barrar esse pensamento e viver a vida normal, muitas vezes fica sendo repetitivo assim na cabeça porque ela não está bem, ela precisa de ajuda, né? Quando essa mulher não consegue tomar banho, se alimentar direito, começa a ter muita
que são muita dificuldade mesmo nesse autocuidado. Perder a né? vontade de fazer as coisas. Sim, uma coisa importantíssima, perder o prazer em fazer coisas que antes eram muito prazerosas, né? Claro que no início ali a gente não consegue retomar muita coisa da nossa vida pela necessidade natural de um bebê, né? De um recém-nascido. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente precisa voltar, né? Assim, a fazer coisas que antes davam prazer. E por que é importante a gente saber, né? A gente ter o conhecimento disso? Porque essa depressão pós-parto pode aparecer em qualquer momento do primeiro ano de vida do bebê, né? Então, É muito assim, não é sério. só naquele pós-parto imediato. Entendi. Então, se o bebê está lá com seus 9 meses, com seus 6 meses, e esse sentimento começa a ficar forte, é um sinal de alerta, né? E muitas vezes a gente não vai reconhecer, né? Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda de quem está próximo, assim. Como evitar, né? A depressão, a gente está falando do número alto, né? De mulheres que têm o diagnóstico. Muitas vezes isso está relacionado assim, com o estilo de vida que a gente leva hoje, né? As pessoas não têm mais tanto tempo, as pessoas não têm mais tanta ajuda, não têm mais tanta rede de apoio, né? Claro que não é um fator só, igual a gente estava falando, são várias coisas que podem se transformar, né, numa depressão e tudo, mas a gente consegue evitar, dar uma certa segurança, assim, tendo uma rede de apoio, tendo um cuidado, fazendo um enxoval emocional, né? Assim, eu acho que buscando maneiras de se conectar com o bebê durante a gestação, entendendo ali que é um momento transformador, né? Assim, não existe momento mais vulnerável na vida de uma mulher do que quando ela pega um exame positivo. A gente está falando de uma depressão pós-parto, mas a gente pode pensar nesse sintoma antes, na gestação, né? Ali, você pegou um exame positivo, sua vida muda totalmente. Você já não come o que você quer, você já não bebe o que você quer mais. Todo mundo começa a se preocupar com você, mas é uma preocupação com o bebê, né? É complexo isso. Eu até queria, Mariana, que você falasse um pouco a questão da psicologia para a perinatal, né? Eu estudei um pouco sobre isso, né? E a gente vê, né, essa questão, porque tem filhos que são planejados, tem filhos que não são, né? E como isso, né, dentro do seu conhecimento, assim, pode realmente reverberar de alguma forma nesse bebê ainda na gestação. Sim. É muito importante, assim, a mulher, quando ela tem o exame positivo, né, quando ela descobre essa gestação, que ela olhe para ela, né, assim, o que ela sente com esse bebê foi planejado, não foi, é desejado, não é, mas é uma realidade, esse bebê tá ali, e aí, como vai ser daqui para frente, né? Por exemplo, a minha filha foi super planejada, super desejada, e mesmo assim foi muito desafiador desde que eu peguei o exame positivo, né? Porque a nossa vida muda totalmente, né? Eu acho que também, eu tive vários desafios, né, Bruno? Com certeza. a gente descobre, a gente já começa a mudar a vida, e isso é um processo muito intenso, né? Assim, como a gente leva os 9 meses para gestar o bebê, no acompanhamento, os pacientes que chegam para fazer, né, esse enxoval emocional, faz o pré-natal psicológico, a gente vai gestando também essa parte emocional, vai digerindo mesmo, elaborando tudo isso, qual né? é o lugar desse bebê, né? Assim, o que esse bebê veio, que momento que ele veio da vida, o que eu idealizo e o que é real, porque tem uma diferença, né? Sim. E isso, a gente sabe, todo mundo aqui é mãe, né? A gente sabe que é um misto de sensações, de sentimentos o tempo todo, né? A parte hormonal também muda, então a gente vai ficar mais reativa, a gente vai ficar mais sensível a tudo, né? No episódio anterior vocês comentaram disso, né? Dos palpites, das pessoas que vêm querendo saber muito, falar sobre as coisas com a mulher e o tanto que isso afeta, né? Eu sabe o que eu ia falar? Eu ia falar da sobrecarga de conhecimento, sabe, Mari? Eu queria muito que você falasse sobre isso. Hoje a gente lida com a internet, né? Então a gente tem muita coisa ali e a gente que é mãe acaba ficando louca. Aconteceu isso comigo. Eu comprei cursos, mais cursos. No momento, a minha irmã de novo. Ela voltou e falou comigo, falou assim, para com isso, você tá querendo fazer curso de mãe, vai ser o que você pode ser para sua filha. Então eu queria que você falasse um pouco disso, assim, a sobrecarga, eu acho que ela estressa bastante a mãe e pode ser, ou não, se eu tiver errado, você me corrige, um dos problemas, talvez, de uma depressão, talvez pós-parto. Isso tem a ver ou não? Sim, a sobrecarga de informação, ele é um problema, assim, que vai além da gestação, é na nossa vida mesmo, né? Assim, hoje a gente recebe milhares de informações por segundo, né? A gente
anda com celular, com tela, com internet o tempo todo. Na gestação isso é mais delicado, porque a gestação é uma coisa nova na vida, né? Assim, pode ser primeira gestação, segunda, terceira, quarta, quinta. Cada gestação é única, né? E cada mulher, você pode estar grávida do seu quinto filho, você não é a mesma mulher que esteve grávida do primeiro. Então, é novo, né? É uma mudança, assim, na vida, interfere muito, influencia muito a vida da mulher. E esse excesso de informação, às vezes a gente tem a sensação de que está adquirindo muito conhecimento, que vai fazer tudo aquilo que tem curso, tem o especialista, porque hoje tem especialista de tudo. De É tudo, verdade. Especialista de sono, especialista de qualquer coisa assim que tenta ir contra o que é natural do bebê. E é tudo né? perfeito, né, gente? Vamos Uhum. combinar, porque nada Não, tá errado. a verdade, gente, são as fórmulas mágicas, né? A Que receita elas, de bolo. e também aquela coisa assim, compre meu curso e daqui 3 dias tudo tá... Não, isso não existe, gente, Tem né? um cuidado, né? Muito Então a cuidado. gente precisa realmente filtrar muita coisa, né? E até isso, a gente falou um pouco disso no podcast anterior. Tipo assim, tá te fazendo mal? Vê o seu limite. Porque tem gente que gosta de ficar mais conectado, enfim. Mas cada um, né, começar a entender, não, isso pra mim já tá pesado, já tá atrapalhando, porque senão depois vem muita culpa, né? Porque aí você idealiza uma maternidade, aí quando você vivencia, já é uma coisa totalmente diferente.